Não sei quanto a vocês, mas eu pessoalmente acho que o Titã Blindado é o Titã original com o design mais bem trabalhado de Shingeki no Kyojin. Certamente vocês ainda devem ter na memória a cena da primeira vez que ele apareceu no anime, destruindo com a Muralha Maria e tocando terror nos habitantes de Paradis. E sempre que a gente achava que o Eren iria finalmente conseguir dar conta do recado, o Titã Blindado achava um jeito de dar a volta por cima. Quer saber tudo sobre esse que é sem dúvidas um dos personagens mais bem desenvolvidos de Shingeki no Kyojin? Então vem comigo que é exatamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Fala galera, eu sou o Luiz Mário e hoje a gente vai dissecar em detalhes tudo o que sabemos até então sobre o Titã Blindado, esse gigante que é sem dúvidas um dos personagens mais importantes de Shingeki no Kyojin. Se tu é fã de Attack on Titan e quer ter acesso a mais conteúdo como este, então já deixa agora mesmo aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. O conteúdo sobre Attack on Titan aqui do canal não para de crescer, temos um arsenal bastante extenso com várias explicações, teorias e análises, e se tu quiser maratonar e conhecer em detalhes tudo o que se passa no universo de Shingeki no Kyojin, eu coloquei aqui na descrição uma playlist com todos os vídeos que eu já lancei até agora sobre o anime. E se além de ver animes e ler mangás, tu também curte desenhar, então já clica agora mesmo no link que eu coloquei aqui na descrição para ter acesso ao melhor curso de mangá e anime da internet. Antes de seguir em frente, fique sabendo que esse vídeo tem spoilers do mangá de Shingeki no Kyojin, então se tu é muito sensível a spoilers, já tá dado o recado. O Titã Blindado é um dos 9 titãs originais criados a partir da progenitora de todos os titãs, Ymir Fritz. Ele possui placas blindadas ao longo de todo o corpo, o que dá a ele uma resistência muito maior do que os outros titãs. No momento, o portador do Titã Blindado é o Rainer Braun, um rapaz bastante instável e com uma mente bem perturbada, e na linha sucessória temos Gabi Braun como candidata preferida pelos Marlianos para herdar os poderes do Titã, embora ainda seja uma incógnita se isso realmente vai acontecer. Como o próprio nome já sugere, a principal característica do Titã Blindado é a camada de blindagem que protege todo o seu corpo. Essa blindagem é capaz de proteger o Titã de ataques poderosíssimos, como por exemplo o tiro direto de um canhão, sendo capaz também de quebrar espadas de aço ultra endurecido quando atacado e resistir à explosão gerada pela transformação do Titã Colossal. Mas é claro que a armadura do Titã Blindado tem algumas limitações. Por exemplo, ela não é capaz de proteger o Titã das últimas novidades tecnológicas do mundo de Attack on Titan, como por exemplo a artilharia anti-titã usada pelas nações inimigas durante a guerra contra a Aliança do Oriente Médio. Agora, uma curiosidade bem interessante é que a armadura pode ser usada tanto para proteção física quanto para atacar, assim como a gente pôde ver na invasão da Muralha Maria lá no começo do anime. Mas como tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, uma das maiores desvantagens do Titã Blindado é que a sua armadura, que é tão útil para sua proteção, também acaba afetando na velocidade do Titã. Isso pode ser mitigado se o portador resolver destruir algumas partes específicas da armadura para melhorar a capacidade de movimentação, como por exemplo a blindagem por trás dos joelhos e da panturrilha do Titã, o que possibilita que ele se mova com uma grande velocidade muito melhor do que com a armadura impedindo ele. Uma desvantagem menos conhecida é que se o portador do Titã Fundador quiser, ele pode simplesmente desintegrar a armadura do Titã Blindado, deixando ele totalmente vulnerável. Só que no entanto, todavia e contudo, isso parece só se aplicar sobre a forma atual do Titã Blindado. Ao se transformar em Titã novamente, ele tem a sua armadura restaurada e pronta para o uso. Assim como a Titã Fêmea, o Titã Blindado também é capaz de criar uma camada de cristal ao redor do seu corpo, ao menos até certo ponto. Ele pode usar essa habilidade para criar garras nas suas mãos e nos seus pés, e assim poder escalar as muralhas com maior facilidade. Assim como todos os outros titãs originais, o Titã Blindado foi trazido ao mundo após a morte da Ymir Fritz. Nos 1700 anos que se passaram desde a morte da progenitora, o Titã Blindado teve sob a posse das famílias eldianas subservientes ao Titã Fundador, que estavam numa constante guerra entre si. Após esses 17 séculos de guerras incessantes, o 145º rei da família Fritz, Karl Fritz, resolve dar um fim aos conflitos de Eldia ao se mudar para Paradis, onde ele construiria uma sociedade utópica junto de alguns dos seus compatriotas eldianos. Foi durante esses eventos que o Titã Blindado é tomado pela nação de Marley, durante aquela que ficaria conhecida como a Grande Guerra dos Titãs. Inclusive, se você quiser saber mais sobre a Grande Guerra dos Titãs, eu explico tudo em detalhes neste vídeo aqui. No ano 843, Rainer Braun é escolhido para herdar os poderes do Titã Blindado. Mais adiante, ele faria uso da sua forma de Titã nas guerras entre Marley e as nações rivais, usando seu Titã Blindado para amortecer o impacto das artilharias inimigas. Já no ano de 845, a nação de Marley viu o Rainer, o Bertolt, a Anne e o Marcel
para o outro lado do oceano para dar início à Operação Ilha Parades. Após chegar na ilha e se dirigir para o norte, que é onde ficam as muralhas, o Reiner entra no distrito de Shiganshina, que é o território que fica no extremo sul de Eldia, após o Bertolt destruir o portão de entrada com seu titã colossal. Aproveitando que os eldianos fugiam em pânico enquanto os titãs tomavam conta do distrito, o titã blindado do Reiner avança e se joga contra o próximo portão, que fica mais ao norte do distrito, deixando a Muralha Maria e os cidadãos protegidos por ela totalmente vulneráveis. Após causar todo esse pandemônio e se aproveitando de todo o caos que foi criado, o Reiner volta para sua forma humana e se junta a Anne e ao Bertolt para entrar no território dentro das muralhas. Ele só viria a usar os poderes do seu titã blindado novamente 5 anos após esses acontecimentos. Passados 5 anos após a queda da Muralha Maria, os guerreiros de Marley ficam sabendo do Eren Yeager e a sua posse até então desconhecida do titã de ataque. Acreditando que ele também poderia ser o atual herdeiro do titã fundador que estavam procurando, o Reiner desiste de usar o seu titã blindado para destruir o portão da Muralha Rose e decide focar toda a sua atenção no Eren. Um tempo depois desses acontecimentos, o Reiner passa por uma fase de grande confusão mental e transtorno de personalidade, o qual eu comento com detalhes nesse vídeo aqui chamado A Mente Perturbada do Reiner, e ele decide revelar para o Eren, assim, sem mais nem menos, que ele é o portador do titã blindado e que o Bertolt é o portador do titã colossal, e promete que deixará o povo dentro das muralhas em paz se o Eren voltar junto com eles para Marley. Quando o Eren recusa a proposta e a Mikasa ataca os dois guerreiros, o Reiner se transforma em titã blindado e pega o Eren, que por sua vez se transforma em titã de ataque, começando uma luta épica entre os dois. Apesar de ultimamente ter aprendido a controlar melhor o seu titã de ataque, o titã blindado consegue dominar o começo da batalha, isso até o Eren fazer uso de uma técnica que ele aprendeu com a Anne há um tempo atrás, conseguindo arrancar um dos braços do titã blindado, o que lhe dá tempo de recuar temporariamente. Com o objetivo de ganhar mais velocidade, o Reiner destrói a armadura que protegia as panturrilhas do titã e continua seu ataque em direção ao Eren, mas apesar disso, ele é dominado pelo titã de ataque mais uma vez. Vendo que a derrota já era inevitável, o Reiner chama pelo titã colossal do Bertolt, que cai sobre os dois titãs, gerando uma grande explosão de vapor. O titã blindado consegue resistir ao vendaval causado pela explosão e usa os seus dentes para arrancar o Eren para fora do titã de ataque. Uma vez que o Bertolt abandona o seu titã, os guerreiros vão procurar refúgio na Floresta dos Titãs junto com a Ymir, que nesse momento estava de refém dos dois. Após uma conversa onde o Reiner nos mostra que está passando por um momento de grande estabilidade mental, os guerreiros são obrigados a prosseguir com a fuga ao ver os sinalizadores do Esquadrão de Reconhecimento se aproximando. O Reiner então usa o seu titã blindado para carregar o Bertolt e os reféns enquanto são perseguidos pelo Esquadrão de Reconhecimento. A fuga do titã blindado segue sem muitas dificuldades, até que o Erwin arma um ataque contra ele com uma horda de titãs puros. O titã blindado até tenta reagir, mas os guerreiros perdem o Erwin para o Esquadrão de Reconhecimento após o Armin usar da sua sagacidade para confundir a mente dos guerreiros de Marley. É nesse momento que o Erwin consegue usar o titã fundador pela primeira vez, apesar de que por um curto período de tempo, depois de entrar em contato com o titã da Dina Fritz. Com isso, ele consegue ordenar que os titãs puros ataquem, forçando assim a fuga do titã blindado. Um pouco depois desses acontecimentos, o titã blindado do Reiner enfrenta o titã bestial do Zack, já que os dois não concordam sobre as próximas ações que devem ser realizadas na ilha. O Reiner defendia que eles deveriam resgatar a Anne antes de sair da ilha, mas o Zack diz que eles não devem desviar do plano principal, que é capturar e levar o titã fundador para Marley. Só que aparentemente essa luta não teve nem graça, já que o titã bestial dá conta do titã blindado com muita facilidade, e o Zack define que eles devem esperar pela chegada do Esquadrão de Reconhecimento em Shiganshina, ao invés de tentar resgatar a Anne. 3 meses depois da Batalha de Trost, o Esquadrão de Reconhecimento chega em Shiganshina. Uma vez lá, a sua primeira missão é de tapar o buraco localizado no sul da Muralha Maria, usando a nova habilidade de endurecimento do titã de ataque do Eren. Já suspeitando que os guerreiros de Marley pudessem estar por perto, o Armin propõe uma busca pelas muralhas, e durante essa busca, eles encontram o Reiner escondido dentro de uma das muralhas. Como o Reiner foi brutalmente atacado pelo Levi, ele usa o que sobrou dos poderes do seu titã para transferir as funções cerebrais para o restante do seu corpo, de forma que ele consiga se transformar em titã blindado mais uma vez. Assim que a batalha do distrito de Shiganshina começa, o Reiner endurece seus dedos para escalar a Muralha Maria com o objetivo de atacar os cavalos do Esquadrão de Reconhecimento. Só que o titã de ataque do Eren aparece e o Reiner é obrigado a escolher um alvo de ataque em detrimento do outro. Obviamente, o Reiner escolhe enfrentar o Eren e assim, o titã de ataque e o titã blindado se enfrentam mais uma vez. A nova habilidade do Eren de endurecer a pele do titã de ataque permite que ele tenha uma boa vantagem sobre o titã blindado, mas o maior dano foi causado pelas lanças do trovão.
Para quem não lembra, a Lança do Trovão é uma nova arma explosiva desenvolvida pelo Esquadrão de Reconhecimento nos últimos meses na ilha. Os explosivos atravessam a armadura na nuca do Reiner, destruindo o seu cérebro, mas ele consegue sobreviver transferindo a sua consciência para o resto do seu corpo mais uma vez. O Titã blindado então grita pela ajuda do Titã Colossal e rapidamente o Bertolt aparece ao lado do Reiner após ter sido jogado de dentro de um barril com a ajuda do Titã Bestial. Enquanto o Bertolt luta contra o Esquadrão de Reconhecimento, o Reiner segue o conselho do seu amigo e apenas acompanha a luta das costas do Colossal, se protegendo de maiores danos e permitindo que ele regenere o seu corpo. Assim, em pouco tempo, o Reiner consegue restaurar o seu cérebro e o Titã blindado consegue voltar para a batalha, mas sem as memórias dos eventos que aconteceram desde a manhã daquele dia. O Esquadrão de Reconhecimento ataca o Titã blindado com a Lança do Trovão mais uma vez, dessa vez incapacitando totalmente o Titã e tirando o Reiner da nuca do blindado. O Reiner é logo interrogado pelo Esquadrão, mas antes que ele seja executado, ele é resgatado pelo Zek e pelo Titã Quadrúpede da Pique, que levam ele para cima da Muralha Maria. Os guerreiros então retornam para Marley logo após isso, abandonando o Bertolt e a N em Parades. 4 anos após a Batalha de Shiganshina, o Reiner se encontra em meio a mais uma guerra, dessa vez na Batalha do Forte Slava, durante o clímax da guerra contra a Aliança do Oriente Médio, aguardando numa aeronave devido à presença de uma artilharia anti-titã no solo do inimigo. Assim que o exército de Marley consegue destruir o trem blindado que carregava artilharia em volta da fortaleza, o Reiner entra no combate como Titã blindado após um ataque aéreo de titãs puros ter sido enviado graças aos poderes do Titã Bestial do Zek. Junto do Titã Mandíbula do Porco Galhard, o Titã blindado detona com a artilharia anti-titã do inimigo que estava nos muros da fortaleza. Quando a barra fica limpa, o Titã blindado sinaliza para o Titã Bestial entrar em ação, onde ele detona com a marinha da Aliança do Oriente Médio, que estava estacionada no porto próximo ao campo de batalha. E é quando os inimigos começam a abrir fogo contra o Titã Bestial que o Reiner usa o seu Titã blindado como escudo para o Zek, ficando bastante ferido no processo. Mesmo apesar de acabar perdendo com a explosão toda a extensão do seu corpo abaixo da cabeça, o Reiner consegue se recuperar. Um mês mais tarde, durante o discurso do Willy Tybur em Libério, o Falco convida o Reiner para se dirigir até um porão que ficava atrás do palco do evento. Para surpresa do Reiner, é lá que ele encontra Eren Yeager pela primeira vez após 4 anos. Após o Eren colocar de lado as diferenças que existem entre os dois e deixar claro que o Reiner não é o seu verdadeiro inimigo, ele pega a mão do Reiner e começa então a se transformar em titã de ataque ali mesmo. Num estado de pânico, o Reiner morde a sua mão para se transformar e proteger o Falco, e ele cria 2 mãos blindadas que são bastante eficazes em proteger os dois da explosão de energia e dos destroços resultantes da transformação do Eren. O Reiner acompanha o ataque inconscientemente e seus ferimentos por algum motivo não se regeneram. O Falco suspeita que isso acontece porque o Reiner deve ter perdido a sua vontade de viver. Enquanto o Esquadrão de Reconhecimento e os guerreiros lutam em Libério, o Falco e a Gabi gritam para que o Reiner acorde e salve o Titã Mandíbula, que está prestes a ser devorado pelo Titã de ataque do Eren. O Reiner, apesar de contrariado, acaba acordando e se transforma numa versão incompleta do Titã blindado, o qual não conta com boa parte da sua blindagem característica. O Titã blindado consegue salvar o Titã Mandíbula, mas é incapaz de se levantar depois de ser nocauteado pelo Titã de ataque mais uma vez. Eu até parei de contar o placar, mas se eu não me engano, já deve estar uns 3-0 pro Titã de ataque nesse momento. Como parte do plano de vingança de Marley contra a Ilha de Parades, o Titã blindado retorna para Shiganshina e lá ele e o Titã de ataque entram mais uma vez em choque. O Titã blindado é agressivo no ataque, mas mesmo assim ele é dominado pelos socos que o Eren desfere com os punhos endurecidos do seu Titã. E o Titã Mandíbula aparece para dar suporte ao Reiner e com a ajuda à distância dos projéteis do Titã Quadrúpede, o rumo da batalha acaba mudando. Os 3 guerreiros forçam ele a se superar a usar os poderes de construção do Titã Martelo de Guerra para manter o Titã Mandíbula e o Titã blindado à distância. Eventualmente, o Titã blindado consegue usar uma das estacas endurecidas que lhe atingiram para ferir o Titã de ataque, o que lhe permite avançar para tentar arrancar o Eren da nuca do Titã um pouco antes de ser nocauteado por um projétil atirado pelo seu ex-amigo Titã Bestial. O golpe deixa o Titã blindado temporariamente fora de si, mas logo ele se recupera e avança mais uma vez em direção ao Eren, quando é atingido por uma verdadeira chuva de projéteis atirada pelo Titã Bestial mais uma vez. Após se recuperar, o Titã blindado avança para cima do Titã de ataque ainda mais uma vez, impressionante a resiliência desse cara, e tenta despertar o Galhard dentro do Titã Mandíbula, que nesse momento está totalmente destroçado. Enquanto isso, o Zeke emite o seu grito, transformando todos os Eldianos que haviam ingerido seu fluido espinhal em titãs puros. E o Falco é um desses Eldianos que havia tomado um vinho com o fluido espinhal do Zeke. Imediatamente o Reiner é atacado pelo Falco, que havia acabado de se transformar em um titã puro. Pego de surpresa, o Titã blindado luta para dar conta tanto do Titã de ataque quanto do Falco.
Mas após o Titã Bestial ser atingido uma segunda vez pelo General Magath, o Reiner acredita que o Zek finalmente está morto e por isso desativa a armadura que protege a nuca do Titã blindado, mostrando que estava pronto para passar os seus poderes de Titã para o Falco. Só que de última hora, o Falco desiste de atacar o blindado e avança em direção ao Galliard, que se encontra incapaz de curar os seus ferimentos. Quando se dá por si, o Titã blindado se vê preso pela casca endurecida do Titã de ataque e ao conseguir se libertar, ele tenta esmagar o Eren, mas as suas mãos são explodidas por uma lança do trovão. E agora, com o rugido da terra começando, o Titã blindado alcança a Gabi e a protege dos projéteis que caíam por todas as partes. Após isso, a armadura do blindado começa a se desfazer, forçando o Reiner a abandonar a sua forma de Titã. Após o Reiner recobrar a consciência, ele se junta ao grupo formado por membros do Esquadrão de Reconhecimento e pelos guerreiros de Marley, que vão até o porto para atacar os jaegueristas e assumir o controle do avião. Como o plano inicial acabou falhando, o Reiner e a Anne assumem suas formas de titãs e enfrentam os inimigos que se aproximam. Os dois titãs tiveram sucesso ao repelir os ataques de lanças do trovão, assim como os tiros dos jaegueristas, mas quando os engenheiros do clã Azumabito entram no campo de batalha para tentar chegar até o barco, o Reiner é obrigado a usar o corpo do seu titã para poder proteger eles, de forma que a sua nuca acaba ficando exposta após o ataque de várias lanças do trovão. Mais tarde, quando a Titã Fêmea se vê em perigo, o Titã blindado usa o seu rosto para bloquear os ataques, fazendo com que tanto a sua armadura, assim como o resto do seu rosto e também os seus braços, fossem destruídos. Quando ele está prestes a ser completamente destruído, o Cone mata os jaegueristas que se aproximavam, permitindo que o Titã Mandíbula do Falco e o Titã Quadrúpede da Pique pudessem desmembrar os inimigos. Após chegar no Forte Salta, o Reiner pula do avião e se transforma em Titã blindado no ar, atacando o Titã Bestial que estava jogando projéteis no avião. O Titã blindado consegue parar o Titã Bestial e os dois entram num combate corpo a corpo. Enquanto isso, os Titãs ancestrais começam a brotar aos montes das costas do Titã Fundador, sobrecarregando o Titã blindado mais uma vez. E é exatamente quando tudo parecia perdido que o Reiner percebe com surpresa que alguns dos Titãs ancestrais estavam lutando uns contra os outros, incluindo os Titãs Mandíbula da Ymir e dos irmãos Galliard. E é quando o Gia consegue detonar os explosivos nas costas do Titã Fundador que o Titã blindado dá um bote no parasita que emerge do pescoço do Titã Fundador, levando a criatura para o chão para tentar assim prevenir que ele se reconecte com a cabeça do Titã Fundador. E isso é tudo que sabemos até o momento da gravação deste vídeo. Me conta aqui nos comentários se tu acha que o Reiner e seu Titã blindado vão de fato conseguir parar com o rugido da terra e também se tu acha que no fim das contas vai ser ele o grande herói do anime. Será que foi por isso afinal que o Sayama se preocupou tanto em explicar esse personagem com tantos detalhes? O Reiner é sem dúvidas um dos personagens que mais sofreram ao longo da saga de Shingeki no Kyojin. Aqui na descrição eu coloquei um link para um vídeo onde eu faço análise completa do Reiner, falando sobre todos os traumas que ele passou na infância e os motivos que fizeram com que ele se tornasse um personagem marcado por tantos transtornos de personalidade. Se tu curtiu esse vídeo, deixa já aquele like e se tu é novo por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho para ter acesso a muito mais conteúdo como este. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e eu te vejo, é claro, no próximo vídeo.